ele começou a se relacionar. Ele começou a ter muita proximidade com o seu semelhante e precisou criar modos de que essa convivência seguisse, até porque senão a raça da espécie se extinguiria ali. Se eu não me engano, Sartre, aí agora de novo olho para o meu consultor em filosofia, meu mestre Sage, ou então Cal, deve ter sido Sartre que disse que quando alguns homens estão juntos, ou a gente os separa pelos ritos, ou eles se matam uns aos outros. Então nós precisamos disso. O que acontece é que quando a gente nasce, pelo menos estou falando de mim agora, quando eu nasci, eu já encontrei regras. Alguém se chama norma aqui, não? Tem nenhuma norma? Norma, você... Pois é, as normas estavam ali. Então eu já sabia, me deram tudo pronto. Você tem que se comportar assim, você tem que ser isso, você tem que pensar assim, você tem que fazer aquilo. A minha mãe me dava a papinha com todo amor, e com a papinha ela me dava também as regras e o comportamento ditado. Eu não tinha muito o que contestar, eu não tinha muita referência, e eu saí dali imaginando 10 minutos, Lu. Obrigado, Lu. Imaginando que eu tinha que seguir todas aquelas regras, todos aqueles... E continuo assim, pensando isso. É difícil a gente imaginar viver fora dessas normas e regras. Juntando com aquilo que eu falei, que a gente trabalha para o outro, a nossa referência é sempre o outro. A nossa referência primária, básica, é sempre o outro. Se eu faço para o outro, se a minha referência primária é para o outro, onde é que eu me encontro? Ó, tá vendo? Isso é uma outra prova de que a gente vive para o outro. Hoje existe uma doença... É uma patologia sociopsicológica, psiquiátrica, sei lá, não sei se alguém já definiu, mas é como eu vejo, chamada nomofobia. Já ouviram falar de nomofobia? Nomofobia vem da expressão, a expressão significa no mobile phobia. Mobile, celular. Medo de ficar sem o celular. Porque a nossa dependência, a princípio, era de poucas pessoas diretamente. Por exemplo, quando eu me apaixono por alguém, eu tenho uma tendência muito forte a ficar dependente desse alguém. E enquanto a paixão está acontecendo reciprocamente, o outro também de mim, mas há uma dependência aí. Hoje a dependência se ampliou. A tecnologia, a gente não pode levar o PC para a rua, não pode levar o notebook para todos os lugares. Pegaram isso e botaram dentro de um aparelhinho que você leva para todos os lugares. E a nossa dependência foi pluralizada. Palavra difícil. Palavra difícil. Porque agora a gente depende de muito mais coisas de gente. Sem o meu celular, eu preciso de tratamento. Eu sou um nomofóbico. Voltando, porque eu só inseri essa nomofobia por causa do toque do iPhone. Então, a tendência é que todo respaldo que eu vou ter, toda resposta que eu vou ter a tudo que eu fizer, a tudo que eu produzir, tanto do ponto de vista criativo, quanto do ponto de vista prático, tudo que eu vou produzir, a minha resposta vem do outro. Isso me impõe mais dependência desse outro. Porque a minha atenção está voltada para ele. Aí tem um paradoxo. Quando eu nasci, eu precisava de proteção, de alimento, de tudo, e eu fui me acostumando a receber isso. O ser humano tem uma característica que é o egoísmo. Não o egoísmo pensado do ponto de vista da análise dos psiquiatras, psicólogos, não. O olhar para si mesmo. Só que é um olhar distorcido, porque ele se vê através do outro, e o seu egoísmo está dependente do outro. Se eu fizer uma pergunta aqui, qual é a pessoa mais importante da sua vida? As mães provavelmente dirão, o meu filhinho, se ele for pequeno. Se ele for pequeno. 5 minutos, caramba. Se ele for, passa muito rápido aqui. Se ele for adolescente, provavelmente ela não vai falar.
Mulher não vai falar que é o marido. Só se o cara estiver do lado, só se o relacionamento for recente. Aí vai falar. E o homem, aí dele se não falar que é a mulher. Ele não tem que falar que é a mulher, ele tem que pensar, porque ela sabe até o que ele pensa. Quando o Júlio falou aquilo, eu sei o que você estava pensando, viu? Mas eu penso que a pessoa mais importante do mundo sou eu. Eu vou explicar. Não é vaidade extrema, não é egocentrismo, não é egoísmo. O mundo existe a partir de mim ou eu existo a partir do mundo? O mundo existe a partir de mim. Sem o meu olhar, não tem cor, não tem brilho. Sem o meu ouvir, não tem som, não tem música. E sem mim, sem a minha existência, você não existe. Porque se eu desaparecer do planeta depois de amanhã, o planeta e as coisas todas continuam acontecendo, mas para mim, tudo vai desaparecer. Quando eu penso em evolução, quando eu penso em crescimento, que o meu olhar está no outro, é impossível que eu me perceba. Então, eu cresço. Se eu não me vejo, se eu não presto atenção em mim, quem eu vou dar para o mundo? Como eu vou ver o mundo? Como eu vou ver as pessoas? Como eu vou tratar as relações? Como eu vou me relacionar com as pessoas? Se o meu olhar não estiver em mim com relação a elas, se eu não estiver vendo isso, se eu estiver olhando para elas esperando só o retorno do que elas têm para me dar, em função do que eu penso que estou dando para elas, não vai funcionar. Não sei se vocês entenderam. Tem coisas simples. Por exemplo, estamos acostumados hoje com tanta velocidade que a gente não olha para as pessoas verdadeiramente. Você quer uma experiência estranha? Pode ser estranha, pode ser que não, tomara que não. Eu tenho 2 minutos, 3, sei lá. Vamos fazer uma experiência rapidinho. Vou pedir a vocês que me ajudem nisso. Tem mais luz aqui? Ele não está lá na cabine. Tem? Tem mais luz aqui? Na plateia? Não tem? Pronto, não tem problema. A gente consegue assim. Estou vendo o que dá para fazer. Por favor, eu quero que vocês olhem por 15 segundos. Eu vou contar de algum jeito aqui e vou pedir a vocês que virem depois e façam do outro lado. 15 segundos para a gente olhar no olho da pessoa que está do nosso lado. Pode escolher aleatoriamente. Então eu vou começar a dar a partida. Eu quero que vocês olhem no olho da pessoa e não digam nada. Presta atenção numa coisa. Não comecem ainda não, porque senão vocês vão se beijar, hein? Não é para isso. Não é para isso. Não digam nada com palavras. Por favor, digam com o olhar, inclusive o agradecimento, a sensação que você tiver. O seu olhar não vai conseguir esconder, mas se você quiser dizer, você vai enfatizar com as palavras. Então, por favor, olhem para o lado, no olho da pessoa, no olho da pessoa. Eu vou contar aqui. Tá bom. Virem para o lado. Virem para o lado. Vamos lá, mais 15 segundos, olhando para o olho agora da outra pessoa. Se não tiver, tudo bem, você já olhou para o olho de alguém, vamos lá. Valendo. Pronto. Vocês já viram 15 segundos mais longos que esse? Gente, são 15 segundos. Qual é a dificuldade? Vocês estão fazendo uma coisa que provavelmente é nova. Porque a gente não faz isso no dia a dia. Experimentem chegar em casa, ou no seu trabalho amanhã, e quando for cumprimentar as pessoas, não por 15, por 2, por 3 segundos, olhe no olho da pessoa. Se você não sentir um grande incômodo, ou ela não sentir um grande incômodo, vocês dois vão sentir alguma coisa bem positiva. Vão sentir alguma coisa bem positiva. Mas é preciso aprender. A gente não vê o outro. A gente não olha verdadeiramente para o outro. Porque a gente está pensando na gente. O tempo inteiro a gente está só se vendo, se ouvindo e se imaginando. E cuidado com aquela história do passado. Cuidado com a história do presente. Façam as contas. Vejam quantos dias vocês estão vivendo. Eu estou aqui há 490.500 e poucas horas nesse planeta. Façam as contas, vejam quanto tempo vocês estão e vejam de quantas dessas horas... Aí, tá vendo? Quanto? 20.110 estão lascadas.
Isso é o período. Dias. Multiplica por hora que você vai se assustar. Vai dar mais de 490 horas. Tá vendo? A gente está mais ou menos ali. Eu estou 490, 1.500, quase 500 mil horas. Rodadas. Tanto que eu gastei os pneus. Eu passei pneu aqui, gastei os pneus. Então, gente, é isso. É atenção consigo, que quando você melhora e cresce, você vê o mundo de outro jeito. E o mundo é como você o vê. O mundo é o que você vê. O seu mundo existe a partir de você e não você existe a partir do mundo. Porque se você fizer isso, os nossos amigos terapeutas vão ter muito trabalho. Vide as crianças do The Voice Kids. São os seus próximos clientes. Gente, obrigado, foi um prazer. Boníssimo.